Existem prisões tão assustadoras que até criminosos perigosos têm medo de entrar nelas. Lugares onde o silêncio enlouquece, onde a violência domina cada corredor e onde sobreviver já é considerado uma vitória. E hoje você vai conhecer algumas das prisões mais brutais e assustadoras do planeta. Lugares reais que parecem ter saído de um pesadelo. Algumas dessas prisões ficam completamente isoladas do mundo, cercadas por oceanos desertos, montanhas congeladas ou muros gigantescos. Fugir é praticamente impossível, e muitos presos sabem que talvez nunca mais voltem a ver a liberdade. O mais assustador é que em algumas delas o perigo não vem apenas dos guardas, mas também dos próprios presos. Existem lugares onde a violência acontece todos os dias, onde dormir pode ser perigoso e onde qualquer erro pode custar a própria vida. Uma das prisões mais temidas do planeta ficou conhecida pelo isolamento extremo. Os presos passam dias, semanas e até meses praticamente sem contato humano. O silêncio domina as celas e muitos acabam enlouquecendo com o passar do tempo. Alguns ex-presos contaram que depois de certo período começam a ouvir vozes. Outros dizem que perdem completamente a noção do tempo. Os dias parecem iguais e a mente começa lentamente a entrar em colapso. Existem celas tão pequenas que mal dá para se mover dentro delas. Lugares escuros, frios e silenciosos, onde a única companhia é o som distante de passos pelos corredores. Em algumas prisões, as regras são extremamente rígidas. Qualquer pequeno erro pode gerar punições severas. O medo constante faz parte da rotina, e muitos vivem em estado permanente de tensão. O mais impressionante é que algumas dessas prisões foram construídas em locais praticamente impossíveis de escapar, ilhas isoladas, cercadas por águas congelantes, desertos enormes sem sinal de civilização, e regiões tão frias que uma pessoa não sobreviveria muito tempo do lado de fora. Algumas prisões antigas ficaram famosas pela crueldade. Existem relatos de corredores escuros, gritos durante a noite e histórias assustadoras, envolvendo presos que desapareceram misteriosamente. Em certos lugares, os presos passam anos olhando para as mesmas paredes, sem esperança, sem liberdade e sem saber quando tudo vai acabar. Alguns especialistas dizem que o isolamento extremo pode ser pior do que qualquer punição física, porque lentamente destrói a mente da pessoa. O silêncio começa a pesar, o tempo parece parar e a realidade fica cada vez mais distante. Existem prisões onde a superlotação torna tudo ainda mais perigoso. Dezenas de pessoas dividindo espaços minúsculos, calor, violência, medo e tensão constantes. Em alguns lugares, os presos criam regras próprias dentro das celas. E qualquer desrespeito pode gerar consequências graves. Algumas prisões ficaram tão perigosas que guardas armados fazem rondas o tempo inteiro, torres de vigilância e câmeras, cercas elétricas e portões gigantes fazem parte da segurança. Mesmo assim, fugas ainda acontecem. E algumas delas entraram para a história. Existem casos de presos que cavaram túneis durante meses. Outros conseguiram escapar usando disfarces. E alguns desapareceram sem deixar rastros. Mas a maioria nunca consegue fugir. Em certos presídios, o clima torna tudo ainda mais assustador. Frio extremo, calor intenso, tempestades e isolamento total. Alguns presos disseram que o pior momento do dia era a noite, quando os corredores ficavam completamente silenciosos e qualquer barulho parecia algo ameaçador. O medo constante afeta a mente das pessoas e muitos acabam mudando completamente depois de anos presos nesses lugares. Existem prisões tão antigas que parecem abandonadas. Paredes destruídas, ferrugem corredores, vazios e celas escuras criam um ambiente assustador. Algumas dessas construções ficaram famosas por histórias misteriosas. Sons estranhos, passos durante a madrugada e relatos de aparições fizeram muitos acreditarem que esses lugares são assombrados. Guardas antigos afirmam que ouviram gritos em corredores vazios. E alguns presos disseram sentir presenças estranhas durante a noite. Verdade ou não, essas histórias aumentaram ainda mais. A fama assustadora desses lugares
Existem prisões onde a disciplina é levada ao extremo. Horários rígidos, silêncio obrigatório e controle total da rotina. Cada movimento é observado, cada porta é trancada e qualquer comportamento suspeito chama a atenção imediatamente. Em algumas celas, a luz fica acesa durante quase o tempo inteiro. Em outras, a escuridão domina completamente. O psicológico dos presos é constantemente pressionado. Alguns documentários mostraram como certos presídios conseguem transformar completamente uma pessoa. O medo, a pressão e o isolamento mudam o comportamento com o passar dos anos. Existem relatos de presos que passaram tanto tempo isolados que tiveram dificuldade para conversar novamente quando saíram. Algumas prisões ficaram conhecidas pelo alto nível de segurança. Muros gigantescos, cercas com eletricidade, cães de guarda e vigilância pesada. Mas mesmo assim, existem histórias inacreditáveis de fugas quase impossíveis. Um dos casos mais famosos envolveu presos que conseguiram escapar cavando lentamente as paredes durante meses, usando ferramentas improvisadas. Eles abriram pequenos buracos sem chamar atenção. Quando finalmente conseguiram fugir, desapareceram completamente. Até hoje, algumas dessas histórias continuam cercadas de mistério. Existem também prisões construídas em ilhas isoladas, lugares cercados por mar agitado, frio extremo e correntes perigosas. Mesmo que alguém consiga sair da cela, ainda precisaria sobreviver do lado de fora. O mais assustador é imaginar passar anos vivendo em um lugar assim. Algumas pessoas dizem que o ambiente dentro dessas prisões parece outro mundo. Um lugar onde o tempo anda devagar, onde a tensão nunca desaparece e onde o medo faz parte da rotina diária. Existem corredores tão silenciosos que o som dos próprios passos assusta. Portas pesadas se fechando, grades rangendo e luzes fracas criam uma atmosfera pesada. Em alguns presídios, o contato com familiares é extremamente limitado. Alguns presos passam meses sem ver ninguém de fora. O isolamento emocional também afeta profundamente a mente humana. Existem prisões onde conflitos acontecem diariamente e onde sobreviver depende de respeitar regras invisíveis criadas pelos próprios presos. Qualquer atitude errada pode gerar consequências graves. Alguns especialistas acreditam que certos presídios são tão extremos que acabam piorando ainda mais o comportamento das pessoas. O ambiente pesado, a violência constante e a falta de esperança criam uma realidade brutal. Mesmo guardas experientes afirmam sentir medo em alguns